Bom dia, eu sou Gil Pedras, Preciosas e Outros, né? Estamos aqui nesta manhã de sábado, né? Último dia do mês, para darmos continuidade nesse trabalho, né? Glória a Deus. Depois de uma noite de um sono tranquilo, né? Muito frio, né? É bem cedo ainda, mas o frio está muito forte aqui na região de Bauru, né? Mas a gente precisa trabalhar, né? Hoje não trabalhar no meu trabalho, eu digo no sentido YouTube, né? E eu quero já compartilhar um texto da Bíblia com todos, né? Que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, né? No capítulo 18, o versículo de número 1 a seguir, mensagem que traz por título, né, a parábola do juiz iníquo, né? E diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, como esta viúva me amolesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte importunar e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que bem depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Glória a Deus, né? O texto é um texto bastante simples, né? A gente não precisa entrar na parte teológica, né? Que já é uma teologia de Jesus, mas vamos falar diretamente do texto, né? Sobre o que Jesus contou aqui. E aqui é uma parábola, né? E Jesus começa falando sobre o dever de nós orarmos sempre e nunca desfalecer. Oração, ela é a chave para tudo. Eu costumo dizer que a oração, ela é o combustível do crente. É que faz o crente andar, marchar. E a maioria das pessoas no mundo, ainda que às vezes não seja um cristão ainda, mas ele tem o jeito dele orar, né? Ele ora da maneira dele, mas ele ora, ele está buscando. Então Jesus ele está falando para nós: vocês oram sempre, não venha desfalecer, não desanima, continua orando. E é o que nós devemos fazer, né? Porque se nós na primeira tentativa nós já desistirmos, se nós pararmos de orar, as coisas vão piorar. Então, que Deus, o que o Senhor está falando para mim, para você, é para nós não desanimar, mas para nós continuarmos orando, tá bom?
Daí aqui no. Ele começa a falar no versículo 2 que havia numa cidade um certo juiz. E o texto nos ensina, diz que ele não temia a Deus e nem respeitava os homens. Aí então, o porquê o título desta mensagem? O juiz iníquo, né? Era uma pessoa ruim. E quando nós damos continuidade no texto, né, nós vamos ver que ele não respeitava homem algum, né? E que havia também uma segunda pessoa, né, naquela cidade, uma certa viúva, que ia todos os dias ia lá na porta dele pedindo justiça contra o seu adversário. E o texto vai nos ensinar que por algum tempo ele não quis, né? Mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, não respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. Olha como é interessante isso. Esse homem ele era uma pessoa ruim, como o texto nos ensina, mas esta viúva, ela todos os dias ela estava ali importunando ele. Sabe, chegou um ponto que ele se sentiu molestado por isso. Ele se sentiu incomodado, aquilo foi entrando no coração dele. Falou: não, eu vou fazer justiça sim, eu vou fazer justiça para que esta mulher, esta viúva, não venha me importunar mais. Aí Deus diz assim: ouviste o que disse o injusto juiz? E não vou eu fazer justiça aos meus escolhidos que clamam a mim dia e noite? Olha aqui para mim. Talvez você está achando aí que não vale a pena. Você tem orado, você tem buscado, você tem chorado, você tem clamado. E Jesus ele diz o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Devemos ter paciência. Devemos esperar, porque Deus está vendo. Deus estava vendo a situação desta viúva. Deus ele estava vendo a rejeição daquele juiz por não querer atendê-la. Mas chegou um momento em que aquele juiz disse: eu vou fazer justiça, eu não quero mais ser incomodado. E aí Deus fala: eu não vou fazer justiça. Olha o que disse este injusto juiz. Este homem sendo ruim, sendo mau, ele vai fazer justiça. E eu não vou fazer justiça aos meus escolhidos que clamam a mim dia e noite. Eu quero dizer para você, na hora que você menos esperar, a tua bênção está chegando. Não desista agora, não para agora. É promessa de Deus fazer justiça aos teus escolhidos. Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Não para agora, não desiste. Ergue tua cabeça, olha para o alto. Não curva a tua cabeça, não fica olhando para baixo. Tem um Deus no céu que está vendo as tuas orações. Tem um Deus no céu que está vendo o que estão fazendo com você. Recebe esta palavra no teu coração. E não vou eu fazer justiça aos meus escolhidos, que clamam a mim dia e noite? Continua clamando. Amém? E por falar em clamar, vamos clamar juntos a Deus, amém? Papai, em nome de Jesus, nós ouvimos, Senhor, a tua palavra. O Senhor nos ensina sobre o dever de nós orar sempre e nunca desanimarmos. E há uma promessa tua, meu Deus, de fazer justiça aos teus escolhidos, que clama a ti dia e noite. Paizinho Santo, em nome de Jesus, nas tuas mãos, Senhor, está todos os meus projetos, os projetos dessas pessoas, os sonhos, meu Deus, talvez causam na justiça.
E nós ficamos com a tua palavra, ficamos, ó Deus, com a tua promessa, Senhor. Na certeza, ó Deus, de que já alcançamos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, graças a Deus.